Boa noite para todos vocês, gente. Que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite de segunda-feira, no nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, nós começamos a campanha Derrubando o Gigante. Eu pedi para você preparar aí na sua casa um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite. Preparou aí, dona Isabel? Prepara um pouquinho de óleo. Estou vendo aí que o Francisco está ali com 1 litro de óleo, né? Prepara aí um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite, porque nós vamos fazer a unção da prosperidade. E eu pedi para você preparar também 5 pedrinhas. Conseguiu as 5 pedrinhas? Não é paralelepípedo, não. 5 pedrinhas. Se você não conseguiu, vai lá no quintal, separa lá 5 pedrinhas, porque nós começamos esse propósito derrubando gigantes. Esse gigante que tem se levantado na tua vida financeira, ele vai cair. E ele vai cair não pela sua condição, mas pela mão de Deus, pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Como eu sempre digo, eu não convido você para assistir o culto, a sala de oração. Porque se você vem para assistir, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Mas eu convido você para participar. E participar com a sua fé. Se você participar com a sua fé, eu tenho certeza que você sai levando a tua bênção, você sai levando o teu milagre. Amém? Nós vamos entrar em oração, eu vou orar, e você aí na tua casa, Deus, você vai apresentar a tua vida, você vai apresentar a tua situação financeira e vai pedir a Ele a tua bênção. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo que nós pedirmos na oração, crendo, nós vamos alcançar. Crendo, nós vamos receber. Se você crê nessa palavra, se você puder, feche os teus olhos, vamos entrar em oração. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus, é que nesse momento, Pai, nós entramos em oração. Eu uno, meu Deus, a minha fé, a minha confiança na tua palavra, a minha certeza na tua palavra. Eu uno a minha fé, meu Deus, com a fé de cada pessoa aqui na sala de oração. Essa pessoa, meu Deus, que nessa noite, ela para as suas ocupações, os seus afazeres, o seu descanso, e ela vem, meu Deus, para a oração. Ela vem orar junto comigo, meu Pai. Ela vem pedir socorro, pedir a tua graça, a tua bênção, o teu poder, meu Pai. E hoje, segunda-feira, meu Pai, a campanha pela vida financeira. Quantas pessoas, meu Pai, estão sofrendo, literalmente falando, meu Pai, elas estão sofrendo por conta da situação financeira difícil que elas estão passando, que elas estão vivendo, meu Pai. Pessoas que há muitos meses estão desempregadas, Pai. Tem pessoas, meu Deus, que está desempregada há anos. Não é que ela seja acomodada, preguiçosa, não, meu Deus. Ela tem saído, ela tem batido nas portas, meu Pai. Mas para ela, meu Deus, todas as portas se fecharam. Todos os caminhos, meu Pai, se trancaram de tal maneira, meu Deus, que ela não sabe mais o que fazer. Pessoas, meu Deus, que estão agora orando, meu Pai, pedindo a bênção para o seu trabalho. Ela tem o trabalho, meu Deus, mas o trabalho não prospera. Ela não vê, meu Deus, resultado. Ela não vê crescimento financeiro, meu Pai. Tem pessoas, meu Deus, que o seu trabalho está tão amarrado, meu Deus, que ela não tem prazer no trabalho. O trabalho para ela, meu Deus, é uma carga muito pesada, meu Pai. Oh, meu Deus, pessoas que têm o seu próprio negócio, esse empresário, esse comerciante, essa pessoa, meu Pai, que trabalha vendendo as suas mercadorias, os seus serviços, meu Pai, o seu conhecimento profissional,
E com todo o trabalho, com toda a luta, meu Deus, ela não tem visto a prosperidade. Mas eu oro ao Senhor, meu Pai. Eu clamo ao Senhor, meu Deus. Porque eu sei, meu Pai, que o Senhor é Deus, dono do ouro e da prata. E que o Senhor, meu Pai, não tem prazer na miséria de ninguém. Que o Senhor, meu Pai, não é glorificado no fracasso. O salmista Davi disse: nisto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Ou seja, meu Pai, o Senhor é glorificado na bênção, o Senhor é glorificado na resposta, o Senhor é glorificado no milagre, meu Deus. Então, nessa noite, Pai, vem tocar na vida financeira dessa mulher, desse homem, desta pessoa, meu Pai, que agora está orando junto comigo, desta pessoa, meu Pai, que está pedindo pelo seu trabalho, pela sua vida profissional, essa pessoa que pede para o Senhor abrir uma porta, meu Deus, para o Senhor colocar a mão numa situação financeira que ela não conseguiu solucionar, que ela não está conseguindo. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, atende a oração, meu Pai, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado, seja glorificado. Aí na tua casa, fala com Deus. Aí na tua casa, faz a tua oração agora. Coloca diante de Deus a tua luta, a tua batalha, o teu problema. Não tenha medo, não tenha vergonha. Fala com Deus. Conversa com Deus. Ele ouve a tua voz. Ele ouve a tua oração. Ele disse: clama a mim, eu te responderei. Então clama a Deus aí na tua casa. Pede para Ele a bênção para o teu trabalho. Pede para Ele a bênção para a tua vida financeira. Ele disse que tudo que você pedir na oração, crendo, você vai alcançar, você vai receber. Então faz a tua oração. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas mãos do Senhor, meu Pai, esse culto de segunda-feira. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, eu consagro ao Senhor essa campanha, meu Deus, derrubando gigantes, que nós começamos hoje, Pai. Que assim como o Senhor deu a vitória para Davi, que não tinha nenhuma condição, meu Pai, mas tinha confiança no Senhor, tinha certeza na tua palavra. Oh, meu Deus, vem dar vitória para essa mulher que ora comigo, vem dar vitória, meu Deus, para esse homem que pede a tua bênção. Meu Pai, o Senhor disse: o que vier a mim, que não tenha nenhuma, eu vou lançar fora. Meu Deus, esses momentos que nós iremos passar aqui, orando, te buscando, clamando, o Senhor vem abençoar. O Senhor vem abençoar, meu Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Nas mãos do Senhor, eu entrego, meu Deus, a vida financeira do teu povo. Nas mãos do Senhor, meu Pai, eu entrego a prosperidade do teu povo. Abençoa, Pai, aqueles que já estão aqui na sala de oração, seja aqui na videoconferência, seja pelo YouTube. Pai, traz aqueles que ainda não puderam chegar, e que todos, meu Deus, que todos sejam abençoados, que todos sejam respondidos em nome de Jesus. Clamo a ti, de todo o coração, meu Deus, ouve a minha oração. Canta aí na tua casa, louva a Deus. Os que querem o meu mal, e desejam ver o meu fim. Mas eu clamo com toda a minha fé. Vem ouvir a minha oração.
igreja cantando, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, vem me ajudar, meu Deus, eu estou aqui, preciso tanto de ti. Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Nós clamamos ao Senhor com a nossa fé. Aleluia. Clamo a ti. Clamo a ti Coração. de todo o coração, Meu Deus. meu Deus. Faz esse louvor a tua oração, povo de Deus. Ouve a minha oração. Participem da tua casa com a tua fé, porque tu São pensa com a tua vida. os que querem meu mal, o meu mal, desejam ver o meu desejam ver o meu fim. Mas eu clamo, aleluia, com toda a minha fé. Pede a Deus, vem ouvir a minha oração. Vem ouvir a minha oração. Não canta para Deus, clama com a fé. Rei dos Reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, vem me ajudar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Mais uma vez, Rei dos Reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Se você puder, aí na tua casa, levante as mãos para Deus. Levante as tuas mãos para o céu. Levante as tuas mãos para Deus. Ore assim comigo, meu Deus. Eu entrego a minha vida financeira nas tuas mãos. Ore assim comigo, povo de Deus. Meu Pai, eu não vim aqui passar tempo. Eu não estou aqui, meu Pai, de brincadeira. Eu estou aqui crendo de todo o meu coração. Senhor Jesus, vem me abençoar nessa noite. Vem me abençoar nessa noite. Vem me dar vitória nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que creem, digam que assim seja. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial.
Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa segunda-feira. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite, um direcionamento para abençoar a tua vida. Eu tenho 2 testemunhos de milagre financeiro, de pessoas que estão crendo na voz de Deus. Você sabe que aquele a quem você der ouvidos à sua voz, esse é o que vai estar à frente da tua vida. Esse é o que vai estar no controle da tua vida. Por exemplo, muitas pessoas, elas querem o favor de Deus, elas querem a mão de Deus na vida dela, todos queremos, mas só que ela quer o agir de Deus na sua vida, mas ela não dá ouvidos à voz de Deus, ela até ouve. Mas existe uma diferença, existe um abismo muito grande entre você ouvir e você dar ouvidos. Por exemplo, aqui agora eu imagino que tem muitas mães, tem muitas vós aqui, tem muitos pais. Por exemplo, você mãe, você já deve ter tido essa experiência de você falar com teu filho, ele te ouvir, mas não dá ouvido. Sim ou não? Você que está aqui, pai, você também já deve ter tido essa experiência. Você falar com um filho, ele está te ouvindo, mas ele não dá ouvido a nada que você fala para ele. Você fala com ele, você fala com ela, sim senhora mãe, sim senhor pai, mas ele vai lá, ela vai lá e faz tudo errado. Tem muita gente que, em relação às coisas de Deus, ela faz exatamente assim. Ela quer que Deus abençoe o trabalho dela, ela quer que Deus abra a porta, ela quer o milagre, ela quer o crescimento financeiro, mas ela não quer dar ouvidos à voz de Deus. Gente, aquele a quem você der ouvidos, esse é o que vai estar na frente da tua vida. Tem pessoas que elas querem a bênção de Deus dando ouvido à razão, ou à situação que está diante dos olhos dela. Você nunca vai vencer sendo guiado pela razão. Porque a razão vai sempre dizer que você não pode. A razão vai dizer assim, quem nasceu pobre vai morrer pobre. A razão vai dizer assim, você não tem condição. Você está velho, você está velha. Você não tem um padrinho. A razão sempre vai colocar limite. Quando você deixa a razão tomar a frente, tomar a rédea da tua vida, ela vai sempre colocar um limite. Você vai até ali. Mas dali para frente você não consegue avançar. Quando eu dou ouvidos à voz de Deus, e dar ouvidos à voz de Deus, é você colocar em prática na tua vida a palavra da fé. É você colocar em prática na tua vida. É a palavra de Deus estar na tua mente, o teu pensamento é de confiança, é a palavra de Deus estar no teu emocional, dentro de você, o teu sentimento é de fé. E, logicamente, se o teu pensamento é de confiança na palavra de Deus, se o sentimento que você leva dentro do teu coração também é de confiança na palavra de Deus, as suas atitudes serão atitudes de fé. Quando eu dou ouvidos à voz de Deus, é quando ele trabalha na minha vida. É quando ele opera na minha vida. Quando você crê no poder da palavra de Deus, olha o que eu vou falar para você. Olha aqui, Francisco, que eu vou falar para você.
Quando você confia de todo o teu coração na palavra. Não é a sua condição que vai te levar para a vitória, é a mão de Deus. Amém? Quando você crê de todo o teu coração na promessa de Deus, quando você dá ouvidos à palavra de Deus, não vai ser a tua condição. Até porque, se você for pela tua condição, você não vai a lugar nenhum. A sua condição te levou para a dívida e você não consegue sair da dívida. A tua condição te levou para a escassez e você não consegue sair da escassez. A tua condição levou você para uma situação de limitação financeira. Limitação. O que é limitação financeira? Você come aquilo que dá, não aquilo que você gostaria. Você veste aquilo que dá para vestir. Ou aquilo que dão para você, né? Tem gente que a situação dela é tão difícil que ela ganha dos outros. A sua condição vai levar sempre você a viver limitado. A sua condição vai sempre levar você para viver do mínimo. Mínimo de saúde, mínimo de prosperidade, mínimo de tranquilidade, mínimo disso, mínimo daquilo outro. Quando você crê na palavra de Deus, e eu sempre abro um parêntese para falar a respeito dessa crença. Quando eu falo de crer na palavra de Deus, hein, Carlos? Eu não estou falando daquela fé teórica, que todo mundo bate no peito e diz assim, eu acredito muito em Deus. Não, eu confio muito em Deus. Eu não estou falando dessa fé. Eu estou falando de uma fé prática. De você colocar em prática a palavra de Deus na tua vida. Quando Deus vê em você essa fé de atitude, quando Deus vê em você essa fé prática, Ele vai tomar a frente da situação. Qual é a situação? Olha, a situação diz que você nunca vai pagar essa dívida. Quando você começa a confiar na palavra, então Deus vai tomar a frente. E esse gigante chamado dívida, pela mão de Deus, você vai ter a vitória. Você está entendendo, sim ou não? Abra a tua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí na tua casa. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor. Eu quero entregar para você essa palavra e eu quero mostrar para você o testemunho de duas pessoas de fé. E eu falo assim porque eu tenho acompanhado a jornada dessas duas pessoas. E elas estão sempre na fé, estão sempre na perseverança. Enfrenta a luta, enfrenta a dificuldade, enfrenta a barreira, o inimigo se levanta, mas elas estão sempre confiando na palavra. E quando você confia na palavra, a luta vai vir, a batalha vai vir, mas o resultado vai ser a sua vitória no nome de Jesus. 1 Samuel 17, 45. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Eu esqueci de perguntar. Tá ouvindo bem aí? Amém. O pessoal que está pelo YouTube, o som está chegando bom para vocês aí? Quem está me ouvindo bem no YouTube, digita aí um ok, um 10 aí. Isso. Aqui o pessoal, pelo menos aqui na vídeo. Ô Mari, tá me ouvindo bem, Mari? Eu já vi que Mari tá me ouvindo. Pronto. Deus abençoe a tua vida, Mari. Em nome de Jesus, a tua família. Amém. Você que está pelo YouTube, tá me ouvindo bem? Isso. A Jurema diz assim, ok. Dá um ok aí, um 10 aí. Para me ver que tá todo mundo. A Naí tá ouvindo bem. Amém. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar a tela com você. 1 Samuel 17, 45. Obrigado, Sandra. Obrigado, Conceição. Amém. Olha só o que diz a palavra. Obrigado, gente. Obrigado, Sandro. Deus abençoe.
Olha só o que diz a palavra de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha só, Davi, ele não estava confiando na condição dele, na força dele, ou na capacidade dele. Até porque a Bíblia diz que Davi era um menino, um pastor de ovelhas. Ou seja, Davi não tinha nenhuma força diante dos gigantes. Para você ter uma ideia, Golias tinha mais ou menos 2,97 metros, quase 3 metros. Só isso já era suficiente para Davi não ter nenhuma chance. Só isso já era suficiente para Davi não ter nenhuma chance. Davi, um garoto, um pastor de ovelhas, o menino que levava a marmita para os irmãos, o garoto da marmita, esse era Davi. E Golias, o gigante, além de gigante, experiente na guerra, trazendo espada, lança e escudo. Olhando aos olhos humanos, era causa perdida. Se Davi fosse olhar para a razão, Davi ia dizer assim, não dá para mim não. Davi ia dizer assim, não, eu não tenho condição. Esse tem sido o problema, porque muitas pessoas, apesar de conhecerem a palavra, apesar de fazer oração, receber oração, participar de oração, ela não consegue vencer. Por quê? Porque, gente, a vitória está na sua atitude. Olha o que diz a palavra oração, orar e agir. Orar, eu tenho que orar, mas eu também tenho que fazer o quê? Eu tenho que agir. A vitória, a oração te fortalece, a oração te consagra, a oração te prepara para a batalha, a oração te abençoa. Agora você tem que ir para a batalha. Muita gente ouve a palavra, ora, recebe oração, mas na hora dela ir para a batalha, ela não olha para a fé, ela olha para a razão. Aí a razão diz para ela assim, ô fulana, tu não vai conseguir. Tu não pode, tu não tem condição, tu é pobre, tu é isso, tu é aquilo. Aí a pessoa para. Aí ela diz assim, poxa vida, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me dá a vitória? Porque está faltando atitude de fé, gente. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Francisco, Moisés estava orando. E Deus disse assim, por que clamas a mim? Ou seja, você já orou? Agora age. Mas é agir com fé. Age. Toma atitude de fé. Age. Estende o cajado, manda o povo marchar. Deus, gente, ele não vê a sua fé nas suas palavras. Deus vê a sua fé na sua ação. Na sua atitude. Eu venho dizer para você nessa noite, sendo boca de Deus, Deus tem algo tremendo para entregar para você. Deus quer exaltar você financeiramente. Ei, Deus quer te exaltar, você está humilhada.
Você está humilhado. Deus quer te exaltar. Mas você tem que parar de olhar para a razão, para a situação e crer na promessa. Davi disse assim, olha, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi estava dizendo, eu estou indo com a minha fé. Eu estou indo com o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu batalha. Gente, isso aqui é muito forte, gente. Quando você crê de todo o teu coração e você age, Deus vai na tua frente. Deus vai na tua frente lá no teu trabalho. Deus vai na tua frente lá na entrevista. Deus vai na tua frente lá diante do advogado. Deus vai na tua frente quando você vai abrir o teu comércio, quando você vai fazer as tuas vendas, porque você está crendo. Mas se você fica olhando para a situação, você pode até ir, mas você já perdeu a batalha. Porque a situação coloca limite em você. A situação diz assim, tu não pode. Tu não vai pagar essa dívida. A situação diz assim, tu não vai sair dessa miséria. Davi, se olhasse para a situação, ele voltava correndo para casa. Se Davi olhasse para a situação, ele fazia como os irmãos dele, que estava todo mundo escondido. Quando Golias dava um grito, todo mundo se escondia. Davi disse, não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Davi estava dizendo, eu não estou olhando para a minha condição, eu estou olhando para o meu Deus. Eu estou olhando para aquele que me fez a promessa. E aquele que me fez a promessa é fiel, eu só tenho que seguir a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, olha só, quando você está crendo na promessa, quando você está crendo na palavra, o mal vai vir. Davi estava na fé. Golias foi para cima dele. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu ao encontro dele. Olha só, gente, a diferença de quem crê de todo o coração no poder de Deus e aquele que não crê. Golias partiu para cima de Davi. Davi não ficou esperando, não. Davi foi para cima dele também. Tem muita gente que quer vencer, mas quer bandeira branca com o mal. Ah, bispo, o mal está se levantando, mas o mal vai se levantar mesmo. Ele é o teu adversário. Você acha que ele vai ver você lutando para melhorar a tua vida, para se levantar financeiramente, e ele vai bater palma? Que bacana, ela está lutando para prosperar. Não, ele vai vir contra você. Mas o problema não é ele. O problema não é ele vir contra você. O problema é você estar olhando para a situação e ficar com medo. A Bíblia diz que o filisteu veio para cima de Davi. Davi rompeu as fileiras e foi para cima dele. Diz assim o texto sagrado, versículo 49. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra. E com a funda lhe atirou. Feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa. E ele caiu com o rosto em terra. Preste atenção no detalhe dessa palavra. A Bíblia diz que Davi se apressou, pegou a pedra, pôs na funda e lançou. E a pedra entrou na testa do gigante. Quando alguém toma uma pancada aqui,
Eu não sei se já tomou uma pancada, já bateu com a testa em algum lugar. Já bateu? Vó, já bateu? Bispo, eu estava andando assim, eu não vi a coluna. Pum! Quando você bate, quando você tem um impacto forte na testa, você cai para frente ou para trás? Você cai para trás. Isso é o natural. Você tomou um impacto forte. Hã? Alguém vai te dar um soco, tá repreendido, só um exemplo. Te dá um soco. Você vai cair para frente, não, você cai para trás. A Bíblia diz que Golias caiu para frente, porque não foi a pedra de Davi. Foi a mão de quem? De Deus. É pela mão de Deus que vai ter milagre na tua vida financeira. É pela mão de Deus que vai ter resposta na tua vida financeira. Mas essa resposta não vai vir porque você está precisando de resposta. Ah, estou precisando muito, Deus vai me abençoar. Não. Se fosse assim, todo mundo que está precisando recebia a bênção. É ou não é verdade? Se fosse assim, todo mundo que está precisando recebia a bênção. O agir de Deus não vai chegar porque você está precisando. Não. O agir de Deus não vai chegar porque você está sofrendo. Ah, o fulano está sofrendo muito. Deus vai agir na vida dele. Se fosse assim, não teria ninguém sofrendo. O agir de Deus, ele vem quando eu creio. Davi não falou que confiava. A atitude de Davi mostrava a certeza que ele tinha no coração do poder de Deus. Ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra. E o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Ou seja, Davi não tinha condição, mas Davi tinha com ele o Senhor dos exércitos. Se você crê no teu coração, quem vai na tua frente nessa batalha financeira é o Senhor dos exércitos. Aquele que nunca perdeu batalha. E se ele estiver na tua frente, escuta o que eu vou te falar. Se ele estiver na tua frente, você não vai receber aquilo que você está pedindo, não. Vai ser muito mais. Se ele estiver na tua frente, não vai ser a vitória que você está esperando, não. Vai ser muito mais. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, de tudo que pensamos e de tudo que imaginamos. Ele vai fazer muito mais. Mas você precisa crer. Você precisa se lançar nas coisas de Deus de todo o coração. Não é fazer superficialmente, não. É de todo o coração. Aquilo que você vai fazer para Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Ou seja, aquele gigante que humilhava Israel, que afrontava, que falava um monte de palavras feias, ele não só caiu, mas ele nunca mais se levantou. É o que Deus quer fazer na tua vida financeira. Por isso, a partir de hoje, durante 5 segundas-feiras, nós vamos fazer essa campanha de oração, derrubando gigantes. Para você que crê que o Deus de Davi é o teu Deus. Amém? Para você que crê que o Deus que deu a vitória para Davi, ele vai colocar a mão aí no teu trabalho.
Ele vai colocar a mão aí na tua vida financeira. Ele vai colocar a mão nessa situação que todo mundo que te conhece já se não disse, pensou, nunca vai sair dessa situação. Pela tua condição você não pode. Mas tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Se você crê nessa palavra, toma posse dessa palavra. Toma posse dessa revelação nessa noite para a tua vida. É pela mão de Deus que a vitória vai chegar. É pela mão de Deus que esse gigante que está te afrontando, a dívida é uma afronta, sim ou não? Uma afronta. A escassez é ou não é uma afronta? Você imagina? Você abre a tua geladeira e não tem nada. Você vai lá no mercado e você olha as coisas boas, mas você diz assim, a condição diz assim, não, tu não pode. Tem gente que está tão conformada que ela já diz, não, isso aí não é para mim, não. Gente, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Como é que pode você financeiramente, você que está aqui, pai, mãe, você financeiramente bem, você vai ver teu filho na miséria e você não vai fazer nada? Você faria isso, sim ou não? Imagina você tendo lá tua conta bancária cheia e o teu filho chega assim, mãe, me ajuda. Pai, me ajuda. Com certeza você vai ajudar. Se nós que somos falhos, se nós que somos cheios de defeitos, de erros, nós queremos o melhor para os nossos filhos, Deus muito mais. Mas a condição para Deus trabalhar é você confiar. A condição para Deus operar é a tua confiança. E confiança não apenas de boca, mas de fato, de verdade. Eu vou mostrar para você aqui dois testemunhos rápidos. Para você ver que você não tem que olhar para a tua condição. Você tem que usar a tua fé. Se você ficar olhando para a tua condição, você vai sempre viver do mínimo. Se você ficar olhando para a tua condição, você vai estar sempre vivendo limitado. O que é limitado? Você não pode isso. Isso não é para você. Você não tem condição. Isso não é para você. Quando a Bíblia diz que eu posso todas as coisas em Cristo. Eu vou mostrar para você o testemunho da Marisete lá de Goiás. A Marisete, ela participa aqui com a gente desde o começo. E os que estão aqui desde o começo conhecem a Marisete. Eu estou sempre falando o nome dela aqui. A Marisete, fiel a Deus. Fiel a Deus. A Marisete foi mandada embora. Se eu não estou enganado, ela trabalhava, acho que era na prefeitura lá da cidade dela, ou algo assim. Ela foi mandada embora. Só que quando fecha uma porta é porque Deus tem algo muito melhor para ela. Eu me lembro que quando ela falou comigo, bispo, ora, eu não sei o que vai ser, meu emprego. E eu falei para ela, Marisete, Deus tem coisa melhor para você. E hoje ela está cuidando do negócio próprio, de um pet shop. Eu vou mostrar para você o testemunho da Darcy, lá de Araçatuba, mulher de fé também. Dizimista fiel, ofertante fiel, prosperando a cada dia. E eu mostro o testemunho para você, gente, para você ver que com Deus você pode. O testemunho glorifica a Deus, mas é para mostrar para você que você também pode. É você crer de todo o teu coração. Vamos ouvir esses dois testemunhos e depois nós vamos fazer a oração forte pelo teu trabalho, a oração forte pela tua vida financeira, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ouvir esses dois testemunhos, com atenção. Boa tarde, Bispo Marcos. É a Marisete, tudo bem? Bispo Marcos, quando eu fiquei desempregada, eu pedi para que o Senhor fizesse oração por mim.
O Senhor fez uma oração maravilhosa, só tenho Deus a agradecer pela sua vida. E o Senhor chegou a falar que Deus ia abrir não uma porta, mas um portão imenso. Eu recebi aquela palavra. E mesmo eu desempregada, eu não deixo de ser dizimista. Sempre estou dizimando, sempre. De tudo que me passa nas mãos, eu venho dizimando. Eu nunca imaginava que eu ia trabalhar com pet shop. Deus me entregou um pet shop, Bispo Marcos. Amém. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou tocando um pet shop. E peço muito a sua oração também, para que Deus venha abençoar e para que Deus venha enviar muito cliente, porque foi uma grande bênção de Deus. E vai Deus enviar. me entregou um pet shop todo montadinho, Bispo Marcos, só para mim entrar e trabalhar. Glória a E Deus. eu só tenho Deus a agradecer. Hoje é o terceiro dia que estou trabalhando, e para a honra e glória do Senhor, está sendo uma bênção. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, Marisete. Bom dia, Bispo, a paz do Senhor Jesus. Paz, dona Darcy. Eu quero dar esse testemunho para que o pessoal veja que Deus é tão maravilhoso e que nós temos que além do dízimo, nós temos que participar também dos votos. Eu fiz o outro voto, o senhor fez a outra semana, e não foi muito que eu doei, foi R$100. Mas só que desses R$100, Deus me deu 10 vezes mais. Glória a Deus. Então, eu agradeço a Deus porque abriram-se as portas e agradeço as orações do Senhor. E se a gente devolver nosso dízimo, fazer nossas ofertas, nós estamos ajudando a salvar almas que estão perdidas. Amém. E o Senhor conseguir levar a palavra de Deus para quem está perdido. Não é, Bispo? Verdade. Então, que Deus abençoe o Senhor, a família do Senhor sempre. E sempre vou estar devolvendo meu dízimo e fazendo meus votos, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Bom dia, Bispo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, dona Darcy. Olha só, gente, 2 testemunhos muito interessantes. Um fala de dízimo. A Marisete disse, eu desempregada, eu não deixei de dizimar. Ou seja, mesmo ela perdendo o emprego, ela continuou crendo na promessa. Ela continuou crendo na promessa. Eu me lembro que quando ela me mandou mensagem, ela estava preocupada, lógico. Perdeu o emprego. E agora? Mas quando você é fiel a Deus, o salmista Davi disse assim, fui moço e hoje eu estou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado. Se você estiver crendo de todo o teu coração, você pode ter certeza. Deus vai mover céu e terra, mas você não vai ficar sem resposta. A Bíblia diz que Deus parou o sol para Josué vencer a batalha. A Marisete, fiel no dízimo. Você quer prosperar? Seja fiel no dízimo. E não é devolver o dízimo por devolver, não. É por fé. Tem gente que ela até devolve o dízimo, mas devolve o dízimo, vou devolver o dízimo, tem que devolver. Não. Faça por fé. Por confiança na palavra de Deus. Aí você vai ver Deus te abençoando. O próprio Deus disse assim, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, o que nunca perdeu batalha. Se eu não abrir janela do céu para te derramar bênção sem medida. Ela que estava preocupada, normal, mas continuou firme na fé. De empregada, agora ela tem o pet shop dela. Deus vai te dar a vitória, não é pela tua condição, é pela mão dele. A dona Darcy, lá de Araçatuba, bispo, eu sou dizimista, mas eu também faço a minha oferta.
Quando você faz a sua oferta, gente, é semente que você está plantando. Quando você faz a sua oferta, é o que, igreja? É semente que você está plantando. Bispo, o último voto que eu fiz, Deus me deu 10 vezes mais. E eu não estou falando para você fazer barganha com Deus, fazer troca com Deus, estou falando para você usar a sua fé. Você quer prosperar, você quer a mão de Deus na tua vida? Primeira coisa, seja fiel no teu dízimo. De tudo que Deus te der, seja fiel no dízimo. E a oferta, bispo, é a tua fé, é o que Deus colocar no teu coração, mas não deixa de semear. Quando eu creio de todo o meu coração, a minha vitória vai vir, repito, não pela minha condição, pelo poder de Deus. Deus quer te dar a vitória. E essa vitória começa nessa noite, se você crer no nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer a oração, em nome de Jesus. Quem tem o óleo aí, pega aí o óleo. Eu vou consagrar o óleo. Você que tem o óleo, tem o azeite. Ô Celina, tudo bem com você? Firme na fé? Cadê Carla? Carla não veio pro culto hoje? Eu vou ter que puxar a orelha de Carla, não tá vindo no culto? Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Deus abençoe a tua vida, Celina. Eu vou consagrar o azeite. Eu vou ungir o alto da tua cabeça com a unção de prosperidade. Para Deus te dar direção. Você precisa de direção. Porque a pessoa perdida... Hein, Mari? A pessoa que está perdida chega a algum lugar? Não chega. Deus, me dá direção. Eu quero prosperar. Deus vai te dar direção. Eu vou ungir as tuas mãos. Para que, aonde você colocar as mãos nessa semana, aquilo que você for fazer nessa semana, venha dar certo, venha ser abençoado em nome de Jesus. Depois você vai ungir aí a carteira de trabalho, a carteira de dinheiro. Bispo, eu tenho papéis de dívida, eu tenho aqui papéis de uma causa na justiça, você vai ungir. E você vai ungir a primeira pedra. Eu vou fazer a oração forte, você vai estar segurando a pedra aí na tua mão. É guerra contra esse gigante. Quando terminar o culto, você vai lá fora. Cuidado para não acertar em ninguém, pelo amor de Deus. Você vai lá fora, lança a pedra, num propósito de fé. Meu Deus, esse gigante vai cair. Mas não é para dar pedrada em ninguém, pelo amor de Deus. Depois chegar a reclamação aqui, bispo, a mulher aqui da rua que participa do teu culto, aí deu uma pedrada aqui, foi você que mandou. Mandei nada não, pelo amor de Deus. É propósito de fé. Vou ungir a tua cabeça, ungir as tuas mãos. Você vai ungir o que representa a tua vida financeira e a pedra, a primeira pedra. Eu separei aqui as minhas 5 aqui, ó. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Eu tô com as minhas 5 aqui, a pastora falou, não, mas a minha também, ela tá com mais 5 lá. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Tá aqui as pedras aqui, ó. Pronto. Separa as 5 pedras. Hoje nós vamos ungir a primeira. Na hora da oração pela vida financeira, você vai estar guerreando com essa pedra, indo para cima do gigante. Quando terminar o culto, você vai lá fora, lá no teu quintal, e lança essa pedra e determina, meu pai, esse gigante cai a partir de hoje, em nome de Jesus. Isso é ato de fé. Para quem não crê, isso é bobagem, isso é loucura. A Bíblia diz que a fé, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem. Nós somos os que cremos. Amém? Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar os sábios desse mundo. Pega aí o óleo, pega aí o azeite, apresenta para Deus, deixa eu abençoar o óleo. Quem tem o azeite, apresenta o azeite. Se eu não tenho o azeite, vai o óleo mesmo, apresenta para Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento, meu Pai, o óleo da unção, o azeite da unção, meu Pai. Consagre esse óleo com teu poder. Consagre esse azeite, meu Pai, com teu espírito. Assim, meu Deus, como Samuel, ele colocou o óleo na cabeça de Davi. O óleo na cabeça de Davi foi unção de vencedor. Pai, pela fé, eu vou colocar o óleo na cabeça dessa serva do Senhor. Eu vou colocar sobre a vida dela a unção de vencedora. Eu vou colocar, meu Deus, pela fé, o azeite na cabeça desse servo do Senhor. E ele vai receber nessa noite a unção de vencedor.
Pai, que não seja um simples azeite, um simples óleo, mas que seja a mão do Senhor na vida dela, na vida dele. Que seja o teu poder, o teu espírito, meu Pai, para dar direção, para abrir portas, para abrir caminhos. Consagra, Pai, e abençoa esse azeite com o teu poder e o teu espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pela minha fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça. Em nome de Jesus, recebe a unção de vencedora, recebe a unção de vencedor, recebe a unção de prosperidade no alto da tua cabeça. Coloca o óleo em cima da tua cabeça. Recebe, Creuza, em nome de Jesus. Recebe a unção de vencedora, Creuza. De mais que vencedor em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Apresenta as mãos. Meu Pai, eu coloco o óleo da prosperidade nas mãos dessa pessoa. Meu Deus, que tudo que ela for fazer essa semana, meu Pai, venha dar certo. A mão do Senhor esteja ali. Recebe a unção nas tuas mãos. Coloca o óleo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Agora unge aí o que representa a tua vida financeira. Unge o que representa a tua vida financeira. Unge aí no nome de Jesus. Unge a carteira. E depois eu vou ungir a pedra e nós vamos orar. No nome do Senhor Jesus. Unge a carteira, carteira de trabalho, carteira de dinheiro. Unge aí documento da causa na justiça. Agora pega aí a sua pedra, a sua primeira pedra. Eu vou ungir a sua pedra pela fé. Meu Deus, que pela fé, meu Pai, o gigante caia no nome de Jesus. Segura essa pedra aí na tua mão, fecha os teus olhos. Eu vou fazer a oração forte pela tua vida financeira. E você aí na tua casa, você vai orar comigo. Você vai clamar comigo. Você que não aceita essa afronta chamada miséria dentro da tua casa, na tua mesa, na tua geladeira. Você que não aceita o espírito da escassez controlando a tua vida. Você que não aceita viver do mínimo. Você que não aceita viver vida limitada. Você é filha de Deus. Você é filho do Rei. Meu Deus e meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, Pai, agora em oração na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Assim, meu Pai, como quando Golias veio para cima de Davi, meu Pai, Davi não fugiu, Davi, meu Pai, não ficou com medo, Davi não se escondeu, mas a Tua palavra diz que Davi, meu Pai, crendo no Senhor dos exércitos, com a ajuda, com a presença, com a mão do Senhor dos exércitos, Davi foi para cima do filisteu, Davi foi para cima do gigante, meu Pai, e aquele gigante, meu Senhor, caiu, ele caiu pela mão do Senhor. Meu Pai, nós nos levantamos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor dos exércitos, nós nos levantamos agora contra toda a miséria, toda a escassez, toda a derrota, toda a amarração. Oh, meu Deus, eu uso agora a minha fé, meu Pai, eu uso agora a minha fé, eu uno agora a minha fé, a fé do Teu povo, meu Deus, e nós nos levantamos agora contra toda a miséria, nós nos levantamos agora, meu Pai, contra toda a derrota, contra todo o fracasso, contra toda a amarração na vida financeira desta pessoa. Meu Pai, eu vou agora em nome do Senhor Jesus, eu vou agora com o Deus dos exércitos, com o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu batalha. Eu peço agora, meu Deus, que a mão poderosa do Senhor, que a mão forte do Senhor, meu Pai, comece a tocar o trabalho desta pessoa, comece a tocar, meu Deus, a vida financeira dela, que a mão forte do Senhor, meu Deus, comece a tocar os caminhos desta pessoa, meu Pai, e aonde tem o mal atuando,
aonde tem o mal, meu Deus, agindo, aonde tem uma força maligna, amarrando a vida financeira desta pessoa, amarrando a prosperidade, amarrando o crescimento financeiro dessa pessoa. Eu ordeno agora a força do diabo, eu ordeno agora Satanás, eu ordeno agora a força do inferno, saia agora do trabalho dessa pessoa, saia agora da vida financeira dessa pessoa. Oh meu Deus e meu Pai, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo Deus que quando Davi foi para a batalha, o Senhor foi com ele, meu Pai, e deu a vitória para Davi. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, e o Senhor é o nosso Deus. Por isso eu peço, meu Pai, estende agora a tua mão, meu Deus, a tua mão forte, a tua mão poderosa, e toca na vida dessa pessoa que está desempregada, meu Pai, toca no caminho dela, meu Deus, toca agora com teu poder, e todo espírito maligno que está sentado no meio do caminho, amarrando, ela vai na entrevista, não dá certo, ela manda currículo, não dá certo, eu te repreendo agora, espírito de derrota, gigante de amarração, eu te repreendo agora, e eu ordeno, saia do caminho dessa pessoa, saia da vida profissional dela, saia todo o mal agora, em nome de Jesus. Oh poderoso Deus, toca com teu poder, meu Pai, eu peço, no trabalho desta pessoa, toca com teu poder, meu Deus, no trabalho dela, toca com teu poder, meu Pai, aí na empresa dela, no comércio dela, nos serviços dela, meu Deus, toca com teu poder aí nessa mercadoria, meu Pai, que ela tem para vender, e todo mal, meu Deus, toda quizila, toda mandinga, toda amarração, todo olho grande, todo espírito maligno, meu Pai, que entrou aí no trabalho dela, todo espírito maligno que foi mandado para ficar aí na porta da loja dela, para ninguém entrar, todo mal que foi mandado para ficar aí na oficina dele, para não deixar o cliente entrar, não deixar o cliente voltar, eu te repreendo agora, Satanás, eu te repreendo agora, maldito, eu te repreendo agora, e pela minha fé eu ordeno, saia agora do caminho dessa pessoa, saia do trabalho dela, saia da empresa dela, saia das vendas dela, saia dessa causa na justiça, saia da vida financeira dela agora, todo o mal, eu ordeno em o nome de Jesus, saia, toda amarração, todo olho grande, toda inveja, toda trava, toda tranca, toda porta fechada, saia, em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus. O Senhor colocou a mão para Davi e o gigante caiu, meu Pai. Eu peço, meu Deus, coloca a mão do Senhor agora, Pai. E dá vitória, meu Pai, para essa serva do Senhor. Dá vitória para esse servo do Senhor, meu Pai. Para Davi, meu Deus, Golias não somente caiu, como nunca mais se levantou, meu Deus. Dá vitória para esta pessoa, meu Pai, que nessa semana, meu Deus, quando ela sair, meu Pai, o Senhor vem abrir a porta de um trabalho, não o que ela está querendo, mas muito, 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 muito superior, meu Deus. Coloca a mão do Senhor, meu Pai, aí no trabalho dela. Faz acontecer o sobrenatural, meu Deus. Faz acontecer o sobrenatural, meu Pai, nas vendas desta pessoa, meu Pai. Que ela venha vender, meu Pai, nessa semana. Porque ela não vendeu no mês inteiro, meu Pai. Abençoa, meu Deus. Faz a tua oração agora aí. Pede a Deus. Eu não sei da tua necessidade, mas você sabe. Fala com Deus aí agora. Fala com Deus. É a porta de emprego que você quer que Ele abra, então pede a Ele.
É a promoção lá no trabalho, lá na empresa onde você está. Então pede a Deus. É Ele te dá a condição de você sair dessa dívida, dessa miséria. Pede a Ele. É um negócio que você precisa fechar nessa semana, uma venda grande que vai mudar a tua história e você não está conseguindo. Pede a Ele. Pede a Ele. É uma causa na justiça que há muito tempo você vem lutando. Pede a Ele. Faz a tua oração. Usa a tua fé aí na tua casa. Ele disse: clama a mim, que eu te responderei. Que eu te responderei. Então clama a Deus. Ele ouve a tua voz. Ele ouve a tua oração. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Eu estendo a minha mão, Senhor. Como homem de Deus. Como profeta do Senhor. Eu estendo a minha mão, meu Deus, para esta serva, para esse vaso, para esse abençoado, para esse varão. Eu estendo a minha mão, meu Deus, para abençoar. O Senhor me levantou. Eu abro a minha boca e eu declaro em nome de Jesus, portas de prosperidade, crescimento financeiro, boas notícias, porta de oportunidade sobrenatural, a mão de Deus na tua vida financeira. Eu declaro prosperidade. Se você crê, toma posse. Se você crê, toma posse. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Meu Pai, eu declaro vitória. Eu declaro vitória. Eu declaro vitória financeira, meu Pai. E eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Pai. Eu já não peço mais, eu agradeço. Porque eu tenho certeza que o nosso clamor subiu. Os anjos subiram levando. E os anjos descem trazendo resposta nessa noite. Obrigado, meu Pai. Se você crê na tua bênção, se você crê que Deus ouviu a tua oração, se você crê que Deus tocou, agradece, agradece, aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pai, eu já te agradeço por essa semana, está começando, mas eu já te agradeço porque eu sei, meu Pai, que lá no final vai ser de vitória, que lá no final vai ser de vitória, que lá no final vai ser de bênção. Se você crê, agradece a Deus. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, meu Pai. Eu te glorifico. Eu bendigo o teu santo nome. Aí na tua casa, louva a Deus agora. Louva a Deus na tua casa. Aleluia. Como Abraão acreditou Na promessa de Deus, na promessa de eu Deus, vou acreditar. eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, prosperar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar. Vou acreditar. Vou acreditar. Vou sair de onde me mandar. Vou sair de onde me mandar. Vou para onde Ele Vou quiser. para onde Ele quiser. Vou manifestar. Vou manifestar a minha fé. Estende a mão para tua casa. A minha casa. Abençoa a tua casa. Será uma bênção. Declara.
O meu trabalho será uma bênção. Oh, glória a Deus. Em tudo aquilo que eu fizer, Prosperarei. prosperarei. Todos os arcos serão quebrados. Todos os arcos serão quebrados. E os inimigos envergonhados. Os inimigos envergonhados. Todo lugar. Todo lugar que eu passar, abençoado serei. abençoado serei. Toda vida Toda vida que eu ganhar será do Rei. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós bendizemos o teu nome. Vai, igreja. Abraão acreditou Na promessa de Deus. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Declara, profetiza, como Abraão prosperou, eu vou prosperar. Como Abraão prosperou. Aleluia. Eu vou prosperar. Vou acreditar. Vou acreditar. Vou sair de onde me mandar. Vou sair de onde me mandar. Vou pra onde Ele quiser. Vou manifestar a minha fé. Vou manifestar a Pega a mão aí pra minha tua casa. fé. Estua tua casa, declara. Minha Era uma casa bênção. uma bênção. Abençoa o teu trabalho agora. O meu trabalho Glória a Deus. será uma bênção. Em tudo aquilo que eu fizer. Em tudo aquilo que eu fizer. Prosperarei. Prosperarei. Todos os arcos serão quebrados. Todos os arcos serão quebrados. E os inimigos Os envergonhados. inimigos envergonhados. Todo lugar. Todo lugar Que eu passar, vai ser bênção. abençoado serei. Toda vida que ganhar. Toda vida que eu ganhar será do Rei. Vamos com mais fé, vamos com mais força. Minha casa será uma bênção. A minha casa será uma bênção. Meu trabalho. O meu trabalho será uma bênção. E em tudo aquilo. Em tudo aquilo que eu fizer, Prosperarei. prosperarei. Em nome de Jesus. Está determinado. Todos os arcos serão quebrados. E os inimigos E envergonhados. os inimigos envergonhados. Todo lugar. Todo lugar Que eu passar, Abençoado. abençoado serei. Toda vida que ganhar. Toda vida que eu ganhar será do Rei. Toda vida. E toda vida que eu ganhar será do Rei. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Essa foi a palavra de Deus para Abraão. E essa é a palavra de Deus para a tua vida. Se tu uma bênção. Se tu, o quê? Uma bênção para a glória de Deus. Amém? Olha aqui para mim, igreja. Olha para mim aqui, por favor. Só creia no teu coração. Fique em paz. Calma o teu coração. Mas te mantém na fé. Você vai ver o agir de Deus na tua vida. Você vai ver o mover de Deus. Quando eu terminar o culto, você vai lá fora e lança essa pedra lá fora. E determina aquilo que é a tua bênção. O Celina Carla escreveu aqui que ela está pelo YouTube, tá? Eu falei que a Carla não estava, ela já escreveu aqui.
Tá no YouTube e disse que tá na fé. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Terminou o culto? Quem tem a pedrinha aí? As 5. Terminou? Pega uma, a que você ungiu hoje, vai lá fora. Aqui onde nós moramos é um apartamento, então é no 7º andar. Quando terminar o culto, eu vou descer, vou lá embaixo. Se eu jogar daqui, pega nos outros, aí é problema. Se eu jogar aqui, cai no carro dos outros, lá é problema. Então eu vou lá embaixo e vou lançar a minha pedra. Em ato profético, declarando vitória para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O que você tem que fazer essa semana, vai com toda a tua fé. Vai com toda a tua fé. Ah, bispo, eu não sei o que eu vou fazer. Fique em paz. Nessa noite, Deus te dá a direção. De alguma maneira, Deus vai te mostrar sinal. Ele vai falar com você. Nem que for do que você estiver dormindo, ele vai falar com você. Ele vai te mostrar o que você precisa fazer. Você só tem que crer. Jesus disse assim, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar agora, rapidamente. Já vou terminar o culto. Eu quero fazer a oração por todos os dizimistas. Quero orar por você que está aqui. E você diz assim, bispo, eu estou sendo fiel a Deus no meu dízimo. Gente, olha para mim aqui, por favor. O dízimo é um princípio bíblico. Satanás faz de tudo para descaracterizar o dízimo. O dízimo é um princípio bíblico. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou seguindo um princípio bíblico da palavra de quem? De Deus. Eu estou reconhecendo que na minha vida tudo vem da mão de quem? De Deus. Eu quero orar por você que está aqui, bicho, eu sou dizimista fiel. Eu vou orar por você. E quero orar por você que nessa noite você quer fazer um voto não comigo, porque você não vai prestar conta para mim. Você pode ter certeza, eu nunca vou lá falar para você, ó, fulana, não. É você com Deus. A minha parte é ensinar, é pregar. Agora, se você vai fazer ou não, aí você com quem? É você com Deus. Mas se você que está aqui, no culto de segunda-feira, diz assim, bispo, eu quero prosperar. Eu quero a mão de Deus na minha vida financeira. Você precisa ser fiel no dízimo. E não é devolver o dízimo porque o bispo está falando, não. Por isso eu digo para você, antes mesmo de devolver o dízimo, pega lá a sua Bíblia, abre a sua Bíblia lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10 em diante, leia sobre o dízimo. Eu não quero que você faça porque eu estou falando, mas porque você viu na palavra e você crê. É a promessa de Deus, vó Lisinete, repreender o espírito devorador. Enquanto tiver devorador na tua vida financeira, é saco sem fundo. Tu já viu saco sem fundo? Hã? Tu coloca um montão por cima. O que acontece? Vai tudo embora, é saco sem fundo. Tem gente que a vida financeira é saco sem fundo. Ela ganha. Tem gente que ganha e não ganha pouco, né? Ela ganha muito bem. Mas pergunta para ela, e o seu dinheiro, fulano? Eu não sei. O dinheiro desaparece. Ou então tudo aquilo que ela adquire, aquilo quebra muito fácil, muito rápido. Ela está sempre cobrindo prejuízo. Ela está sempre gastando com aquilo que não acrescenta. Pelo contrário, que tira. É a promessa de Deus na tua fidelidade, repreender o devorador, abrir a janela dos céus e derramar sobre a tua vida bênção sem medida. É a palavra. Ah, bispo Marcos, eu não creio. Ok. Mas o fato de você não crer não muda a palavra de quem? De Deus. Eu mostrei para você testemunho. E eu vou continuar mostrando testemunho porque eu sei que muito mais gente depois de hoje vai prosperar. Você quer a mão de Deus? Começa a ser fiel a Deus no teu dízimo. Quanto que é o dízimo, bispo? É a 10ª parte, 10% de tudo aquilo que Deus te der, seu.
seja muito ou pouco, a primeira coisa você vai separar o dízimo. Aquilo que você não estava conseguindo fazer com 100%, você vai fazer com 90%. Mas como é que é isso, bicho? Que matemática é essa? É a mão de Deus. Aquilo que você não estava conseguindo fazer com 90%, com 100%, você vai fazer com 90%. Porque agora você está sendo fiel a Deus. Começa a ser fiel a Deus no dízimo. Ele disse, ó, provai-me nisso, faz um teste comigo. A palavra diz, se eu não abrir a janela do céu, não te abençoar. Mas repito, faça por fé. Bispo, e a oferta, bispo? A oferta é a sua fé. É o que Deus colocar no teu coração. O dízimo é fidelidade, a oferta é semente. Amém? Glória a Deus. Apresenta as mãos assim para Deus, aí na tua casa. Apresenta as suas mãos para Deus. Eu vou fazer oração por você, dizimista, por você, ofertante. E se Deus toca no teu coração, bispo, eu quero começar a dizimar nesse ministério, bispo. Eu quero ajudar essa obra com o meu dízimo. Tem muitas pessoas que já me disseram assim, bispo, eu vou ser o maior dizimista dessa obra, eu vou ser coluna dessa obra. E nós estamos orando por isso. Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E o trabalhador não é só braçal, não. Às vezes você não pode estar pregando, mas você, com seu dízimo, com a sua oferta, você dá condição para que a gente leve a palavra no nome de Jesus. Amém? Você vê essa sala de oração, tem gente lá do Japão participando. Tem a Laura lá do Uruguai, todo culto ela está aqui. A palavra está sendo pregada, o teu dízimo, a tua oferta torna isso possível e abençoa a tua vida. Amém? Peço, meu Deus e meu Pai, eu apresento na oração, meu Pai, todos os dizimistas e os ofertantes desse ministério. Eu tenho aqui comigo, meu Pai, o livro do dizimista. Aqui eu tenho os comprovantes, os nomes dos dizimistas, dos ofertantes. Pai, assim como eu coloco aqui a minha mão, Senhor, coloca a mão do Senhor, meu Deus, na vida financeira desse dizimista, desse ofertante. Coloca a mão do Senhor, meu Pai, na vida desse novo dizimista, desse novo ofertante. Essa pessoa, meu Pai, que entendeu a palavra. E ela entendeu, meu Pai, que não é do jeito dela, mas é do Senhor. Porque do jeito dela, ela chegou aonde ela chegou. Mas é do jeito do Senhor que ela vai sair dessa situação. E ela faz o voto do dízimo, meu Pai. Ela faz o voto, meu Pai, de semear na tua obra. Oh, meu Deus. Eles levantam as mãos em casa. Estende a tua mão, Senhor. Tua mão forte e poderosa. E toca, meu Deus. Repreende todo espírito devorador, cortador, migrador, destruidor. Repreende todo espírito maligno, meu Pai, das mãos, do trabalho, da despensa, da mesa, da casa deles. E conforme diz a tua palavra, Pai, abre as janelas dos céus e derrama, meu Pai, bênção sem medida, para que eles venham prosperar e o teu nome ser exaltado e glorificado. Eu abençoo, meu Pai, com a bênção da provisão, com a bênção da multiplicação, com a bênção da prosperidade. Eu profetizo o sobrenatural do Senhor, o de repente do Senhor chegando na vida financeira dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Eu vou colocar rapidamente aqui para você o Pix da igreja. Você que nessa noite, você deseja, bispo, eu quero fazer a minha oferta de fé. Eu quero fazer a minha semente de fé. Deus tocou no meu coração e eu quero fazer a minha oferta, porque eu creio que eu vou prosperar. Se você deseja fazer a sua oferta de fé, de qualquer valor, você vai enviar, quando eu terminar o culto, nessa chave Pix. Bispo, eu tenho aqui o meu dízimo, eu quero devolver o meu dízimo.
Quando eu terminar o culto, você vai mandar o teu dízimo nessa chave Pix. 11 972 25 3106. Amém? Nessa chave Pix. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer o depósito. Você vai depositar nessa conta do Bradesco. Ainda é uma conta pessoal. Nós ainda não tivemos a liberação dos documentos do cartório para a gente poder abrir a conta da igreja no banco físico. Por enquanto, a gente tem só no banco digital. Bispo, eu quero fazer o depósito. Você vai fazer nessa conta do Bradesco. Mas se você puder, faz o Pix diretamente na conta da igreja. Amém? Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai entrar nesse WhatsApp aí, que é o WhatsApp da igreja, 11 972 25 3106. Você vai mandar o comprovante. Nós vamos pegar o seu comprovante, nós vamos colar aqui no livro que eu acabei de orar. E todo santo dia, eu, a pastora Anice, os meus filhos, nós vamos dobrar os joelhos e orar pela tua vida financeira para que nunca te falte no nome de Jesus. Amém? Então, enviou o dízimo, enviou a tua oferta de fé de qualquer valor, não deixa de mandar o comprovante no nome de Jesus. Amém? Vou fazer a oração final, termina o culto e você vai descansar. Quarta-feira, a campanha de Naamã. Quarta-feira é dia de cura dos enfermos. Você que está enfermo, está enferma, você que tem familiares seus enfermos, você vai preparar para quarta-feira uma garrafa com água. Essa água não é para beber, não, é para tomar banho. A Bíblia diz que Naamã deu 7 mergulhos no Jordão. Naamã que estava leproso. A Bíblia diz que a carne dele se tornou como a carne de uma criança. Tamanho foi o milagre. Amém? Quarta-feira, 8 da noite, campanha de Naamã para a cura dos enfermos. Se você está enfermo, se você tem familiares seus enfermos, prepara uma garrafa com água, vem para o culto de quarta-feira. Vem para o culto de quarta-feira, que é dia de milagres, que é dia de causas impossíveis. Amém? Domingo, dia 31, batismo nas águas. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, o primeiro passo que ela dá é o batismo nas águas. O batismo não é para você pertencer à igreja A, B ou C. O batismo é para a salvação da sua alma. Amém? Bispo, eu quero me batizar. Eu entreguei a minha vida para Jesus, bispo. Eu quero uma nova vida com Cristo. Como é que eu faço? Quando eu terminar o culto, não esquece não. Você vai lá no WhatsApp e vai mandar o teu nome completo com a palavra batismo. Eu estou colocando na lista dos que vão se batizar. Bispo, eu não sei escrever. Manda um áudio falando o teu nome completo e fala, bispo, eu quero me batizar. Domingo, no culto das 8 da noite, eu vou fazer o batismo. Você vai preparar aí na tua casa uma bacia vazia e um copo, ou um copo grande ou então uma jarra de água. Eu vou fazer o batismo por efusão. Não tem como eu fazer imersão, eu vou fazer batismo por efusão. Mas você vai ser batizada para a salvação da tua alma. Domingo, no culto das 8 da noite. Bispo, eu quero me batizar. Então se prepara, se programa para esse domingo no nome de Jesus. Amém? Você que está pelo YouTube, deixa o teu joinha, deixa o teu gostei. Se você ainda não está inscrito no canal, vai aí no botão com a palavra inscrever-se. Se inscreva para você fazer parte dessa família de oração, essa família de fé. Amém? Quem tem foto da família aí, pega na tua mão, bispo, vamos orar pela família. Você que tem foto da família, você que tem peça de roupa, aí, bispo, eu estou com a peça de roupa da família aqui. Pega aí na tua mão. Garrafa com água. Essa água sim é para você beber. Quem tem a garrafa com água. O que você tem aí para consagrar, apresenta aí para Deus. Eu vou consagrar e eu termino no nome de Jesus. Ô Bianca, a Bíblia diz, aquilo que eu receio me sobrevém. Tira esse medo do teu coração, Bianca. Se você ficar com esse medo, você vai perder o emprego. A Bíblia diz, aquilo que eu temo é o que acontece comigo. Ah, eu estou com medo de perder. O que vai acontecer? Vai perder, porque é um tipo de fé reverso, contrário. A fé é certeza daquilo que eu espero. Bianca, você orou comigo? Então creia. Creia. Porque se você ficar confessando,
daqui a pouco você perdeu o emprego. É bíblico. Aquilo que eu tenho medo acontece comigo. Então, quando vier o medo, repreende em nome de quem? Em nome de Jesus. O medo não tem nada que ver com a fé. Fé, certeza de coisas que se esperam, coisas boas. Convicção de fatos que não se vê. Você entendeu, Bianca? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreende esse medo. Creia que Deus é contigo, Ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Vamos orar pela família, gente. Termina o culto, você vai descansar. Amanhã, 6 da manhã, gente, eu vou estar orando. Quem puder, coloca o relógio para despertar. Coloca o relógio para despertar, vem orar comigo 6 horas da manhã. Depois você volta a dormir. Pronto, acabou. Mas coloca o relógio para despertar 6 da manhã, não, que eu já comecei. Coloca antes. 15 para as 6 eu já coloco o link da oração lá no grupo. 6 horas, ora comigo. Ouve a palavra, participa do programa de manhã cedo. Quem começa na presença de Deus em oração, termina agradecendo. Amém? Terminou de orar? Pega o link da oração do dia, manda para alguém, compartilha com alguém, coloca lá no status do teu WhatsApp. Você vai estar me ajudando a ganhar almas. Você vai estar me ajudando a levar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Apresenta para Deus o nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento em oração, Pai, a família do teu povo. A família que é uma instituição divina. O Senhor criou a família, Pai. E quando o Senhor criou a família, o Senhor não fez a família, meu Pai, desunida. O Senhor não fez, meu Pai, a família em pé de guerra. O Senhor não fez a família destruída, meu Pai. Porque aquilo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Mas o inimigo, meu Pai, tem entrado em muitas famílias e trazido, meu Deus, brigas, desunião, separação, vício. E em muitas famílias, meu Pai, até mesmo morte, Senhor. Mas eu clamo ao Senhor nessa noite. Visita, meu Deus, a família do teu povo. Em especial, meu Pai, aquele que está precisando muito, meu Deus. Aquele que está doente, que está enfermo. Aquele, meu Pai, que está debaixo do domínio de espíritos malignos, espírito de perturbação, espírito de violência, espírito de vício, de más companhias, de más amizades. Oh, meu Deus, envia do teu poder agora, do teu espírito, toca, meu Pai, na vida de cada um deles, arranca todo mal, repreende todo mal, cura o enfermo, liberta o cativo, o oprimido de espírito. Pai, se tem algum familiar agora em perigo, meu Pai, correndo risco, dá livramento, Senhor. Dá livramento, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Quebranta, meu Deus, o coração duro, coração rebelde, coração teimoso, coração de pedra. Quebranta, meu Deus, quebranta, para que eles se convertam, para que eles se voltem para o Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai. Consagra e abençoa cada fotografia apresentada. Consagra, meu Deus, e abençoa, Senhor, essa peça de roupa, meu Pai. Quando essa roupa, meu Pai, for usada, quando essa roupa for usada, que dessa roupa saia virtude, saia poder, e quem usar essa roupa seja abençoado. Pai, consagra, meu Deus, essa garrafa com água, esse copo com água, essa vasilha de água. Coloca, meu Pai, nessa água a tua unção e a tua bênção. Quando essa pessoa beber, quando ela usar essa água, que aconteça milagres, Pai. Que aconteça milagres, Senhor. Que aconteça milagres. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse culto de segunda-feira. Obrigado, meu Pai, pela palavra, pelas bênçãos, pelos testemunhos, pelos milagres que o Senhor operou. Obrigado, Pai, pela vida do teu povo. Eles vão sair agora aqui da sala do culto. Pai, guarda a vida deles nessa noite. Guarda a vida deles, Senhor Jesus. Guarda a casa deles.
Dá para todos eles, Pai, uma noite abençoada, tranquila de sono. Pai, que essa semana seja semana boa, Pai, seja semana de boas notícias, que o Senhor esteja à frente deles, da vida deles em tudo, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Ore comigo, gente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje, amanhã e para todo sempre. E os que creem digam amém, graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, a bênção de Deus está na tua vida. A bênção de Deus está com você. Creia de todo o teu coração. Declare assim comigo: eu estou abençoado. Eu estou abençoado em nome de Jesus. Essa semana vai ser de boas notícias. Creia no teu coração. Fica firme na tua fé, na perseverança. Amém? Se precisar de uma orientação, manda mensagem. Tenha paciência, é muita mensagem. Eu vou chegar na tua mensagem, eu vou te responder no nome de Jesus. Amém? Noite abençoada de descanso para todos vocês. Semana de vitória no nome de Jesus. Beijo no coração de todos vocês, gente. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite. Amém?